meus queridos, eu sou o Padre Denilson Matias e hoje eu vim trazer para você um pouquinho de São Vicente de Paulo, ele que está aqui nas obras completas de São Vicente de Paulo. Já temos traduzidos vários volumes e se você quiser, se você deseja adquirir, é só entrar em contato conosco, tá bom? Através dos contatos que nós deixaremos aqui. E hoje nós falaremos especialmente da Congregação da Missão, que foi fundada por São Vicente de Paulo em 1617, na França. E essa congregação tem por missão a evangelização dos pobres, a formação do clero e dos leigos. Deixo com você um pouquinho a respeito do que é ser missionário vicentino. Espero que você goste. E se por acaso você conhece alguém que tem inquietude de ser missionário, ou se você mesmo tem inquietude de ser missionário, entre em contato conosco. Vamos lá, fiquemos com o vídeo. No vídeo de hoje, eu quero me dirigir especialmente àquelas pessoas que se sentem chamadas à missão. De modo especial, aos vocacionados à Congregação da Missão. Eu tenho recebido muitas cartas nas quais eles perguntam, na verdade, em que consiste ser missionário vicentino. Além de todo um processo de formação e de consagração, ser missionário vicentino tem algo muito especial. Para ser missionário vicentino, nós necessitamos de um amor ardente pelos pobres e, lógico, abraçar com todo o nosso coração e com toda a nossa vida a vocação deixada por São Vicente de Paulo no carisma vicentino. E hoje eu venho trazer para vocês algumas palavrinhas dele, né? Aqui nas obras completas de São Vicente de Paulo, no tomo 11 dos seus colóquios, ele tem algo muito interessante, né? Ele faz alguns colóquios com os missionários e daí vem um trecho sobre a vocação de ser missionário, né? Sobre a vocação de missionário. Peço que você que esteja nos assistindo, que esteja nos acompanhando, que preste atenção naquilo que sai da boca do próprio São Vicente, para que você possa se inteirar um pouquinho mais da missão vicentina. Ele vai dizer sobre a vocação de missionário. O estado dos missionários é um estado conforme as máximas evangélicas, que consiste em tudo deixar e abandonar, como os apóstolos, para seguir a Jesus Cristo e fazer à sua imitação o que convém. O primeiro ponto que a gente gostaria de sublinhar, que é o seguimento de Jesus Cristo. Para ser missionário, né, e missionário vicentino aqui no caso, é necessário tudo deixar e seguir a Jesus Cristo. Sendo assim, como me dizia uma pessoa em certa ocasião, só o demônio encontrará o que censurar neste estado, pois haverá algo mais cristão do que ir de aldeia em aldeia para ajudar o pobre povo a se salvar, como vedes que se faz com muitas fadigas e incômodos. A vida do missionário não é uma vida cômoda, não é uma vida tranquila. A vida do missionário é a vida daquele que segue Jesus. E seguir Jesus é estar disposto a enfrentar os altos e baixos do caminho, mas com toda a disposição de entregar a vida em prol daqueles que necessitam ser salvos no sentido não tão somente espiritual, mas também no que diz respeito ao corpo, né? São Vicente tinha essa questão da evangelização dos pobres, no sentido de cuidá-los totalmente, o espírito, a alma, o corpo, a pessoa em sua totalidade. Isso é o que fazia Jesus Cristo. E ele dizia aos padres, vede tais e tais entre nossos co-irmãos que trabalham no presente numa aldeia da diocese de Évry, lá na França, onde precisam até mesmo viver na carência de tudo. Para quê? Para fazer com que as almas vão para o paraíso pela instrução e pelo sofrimento. Não se assemelha isto ao que Nosso Senhor veio fazer? Não tinha sequer uma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Ia e vinha de um lugar para o outro para conquistar as almas para Deus e, enfim, morreu por elas. Aqui está a beleza da vida do missionário, uma vida de desapego, uma vida de mortificação, uma vida na qual ele não está preso a nada por conta daquilo que Jesus o chama, né, o convida a fazer. E nesse sentido nós temos uma grande liberdade, que é a liberdade do serviço. Não estar preso aos bens, às comodidades da vida, mas estarmos livres para servir Jesus Cristo, levando o Evangelho onde quer que seja necessário.
Então daí se supõe um esforço interior, né? Nos desapegarmos dos bens materiais, nos desapegarmos das comodidades, sairmos da nossa zona de conforto para entregar a vida a Deus. Então você que pensa em ser missionário, já começa a pensar nisso. Então ele dizia antes, né? Não tinha sequer uma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Ia e vinha de um lugar para o outro para conquistar as almas para Deus e, enfim, morreu por elas. Certamente, não nos podia fazer compreender melhor quanto elas lhe são caras, elas as almas, as pessoas, nem nos persuadir mais eficazmente a nada pouparmos para instruí-las em sua doutrina e lavar nas fontes do seu precioso sangue. Mas, se quisermos que nos conceda essa graça, trabalhemos na humildade, porque quanto mais humilde for alguém, tanto mais caridoso será para com o próximo. E é interessante a gente ver isso porque uma das qualidades do missionário, logo mais a gente vai estar estudando um pouquinho das virtudes vicentinas, é a humildade. Quanto mais humilde, mais caridoso será o missionário para com o próximo. Então é uma das características, uma das virtudes, né? Inclusive a gente chama de virtudes vicentinas, a humildade que nós precisamos desenvolver. Quanto mais humilde sou, mais capaz de servir ao pobre, mais capaz de servir o próximo eu sou. O paraíso das comunidades é a caridade. A caridade é a alma das virtudes. E é a humildade que as atrai e as conserva. Então, o paraíso das comunidades, que comunidades são essas? Nós vivemos em comunidades, enquanto missionários vicentinos, enquanto membros da congregação da missão, nós compomos comunidades. E São Vicente vai dizer que o centro, a alma das virtudes que se desenvolvem na comunidade é a caridade. É a caridade que atrai as virtudes. As pessoas virtuosas são atraídas pela caridade. A gente vê também na palavra de Deus, lá em Coríntios, quando se diz que a caridade, né, o amor, é aquilo que não passa. São Vicente tinha uma percepção muito profunda disso. Acontece com as companhias, né, ou com as congregações humildes, o que acontece com os vales, que atraem para si toda a água das montanhas. Logo que nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus nos encherá, porque não pode suportar vazio. Eu acho isso daqui tão bonito, mas tão bonito quando São Vicente diz que quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é o próprio Deus que nos enche. Por quê? Porque Deus não suporta o vazio, então é Ele que nos preenche. E é muito bonito isso na espiritualidade vicentina, e creio que faz parte do processo de conversão de Vicente de Paulo, quando ele se esvaziou de si mesmo, do seu ego, dos seus desejos, daquilo que ele queria somente para si, e quando ele ficou vazio, ele se preencheu de Deus que o levou durante o seu processo de vida a estar em constante contato com as outras pessoas. Humilhemo-nos, pois, meus irmãos, por Deus ter lançado os olhos sobre essa pequena companhia, no caso, a congregação da missão, para servir à sua igreja. Se, contudo, se pode chamar de companhia um punhado de pessoas, pobres de nascimento, de ciência, de virtude, a escória, o lixo e o refúgio do mundo. Peço a Deus todos os dias, 2 ou 3 vezes ao dia, que nos aniquile se não formos úteis para a sua glória. Como, meus senhores, haveríamos de querer estar no mundo sem agradar a Deus e sem procurar a sua maior glória? É interessante que São Vicente vai pensar isso. Se a congregação não serve para cumprir com os desígnios de Deus, se ela não serve para cumprir com a sua vocação, essa congregação então ela deve ser extinta. No caso ele falava sobre a congregação fundada por ele, a congregação da missão. Então hoje eu venho partilhar com você um pouquinho a respeito disso, a respeito do ser missionário no estilo de São Vicente de Paulo, e aos pouquinhos nós iremos lendo mais. Iremos estudando um pouquinho mais e através desses tips, dessas dicas, nós conheceremos um pouquinho mais a vocação do missionário vicentino. Então, para ser missionário vicentino, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver em nós a questão de um vazio de nós mesmos para nos preenchermos de Deus que nos aponta o caminho da nossa vocação no meio dos pobres. São Vicente criou a congregação da missão
para servir aos pobres. E a eles nós chamamos de mestres e senhores. Por isso, meus queridos, eu convido a você que se sente chamado, você que tem essa inquietude para ser missionário, para entregar sua vida, para ir pelo mundo todo evangelizando, a quem entra em contato conosco. Aqui no nosso vídeo você vai ter os contatos, pode entrar em contato diretamente comigo, Padre Denilson Matias, e logo mais nós começaremos um lindo processo de discernimento para que você possa ser futuramente, quem sabe, um missionário vicentino. Não tenha medo de entregar sua vida, não tenha medo de dar passos no sentido de realizar-se na sua vocação e ajudar que os pobres do mundo sejam evangelizados através do dom que Deus te dá, da vocação maravilhosa que Deus te dá, a qual Ele te chama. Vem ser missionário com a gente. Eu te espero.